Fala, gurizada! Bom dia, boa tarde ou boa noite, bom horário de estudo para ti. Quem tá falando contigo é o professor Fábio Costa, aquele que vive te prometendo videoaula e não tem cumprido, mas agora vai. Agora não tem jeito. Agora a gente segue com o canal Defeito Quântico, que tava um tempo aí muito parado, mas agora vai servir para te ajudar no teu estudo, né? A prova tá chegando, o bicho tá pegando e tu precisa revisar. Então você que é meu aluno presencial, você já deve ter visto essas aulas com muito mais informação, mas o intuito dessas videoaulas vai ser apenas fazer uma rápida revisão sobre conceitos básicos que vão cair na tua prova. Conceitos de ótica geométrica, tudo bem? Então vamos lá, moleque. Como é que deve cair? O que vem na prova? Gente, na prova ela vem situações do dia a dia, situações em que eu preciso identificar os conceitos e entender o que pode ou não pode acontecer falando-se da luz, tudo bem? Então, no estudo de ótica, eu vou considerar uma faixa de luz que sensibiliza os nossos olhos, que é a frequência próxima de 10 elevado a 14 Hz. Uma frequência que tem como maior comprimento de onda algo em torno de 740 nanômetros e que tem como menor comprimento de onda algo em torno de 380 nanômetros. Lembrando que quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência dessa onda. Então, aqui ó, o violeta é a maior frequência, o vermelho é a menor frequência, e quando a luz se propaga no vácuo, todas as cores possuem a mesma velocidade. Quando eu vou estudar os conceitos básicos, eu tenho que representar primeiro a trajetória da luz. E a trajetória pode ser representada na forma de raio, então é a representação única de uma trajetória, como se eu criasse uma luz, se a luz fosse uma partícula e essa partícula andasse por uma trajetória, beleza. Então não interessa por hora o que é a luz, interessa é a trajetória que essa luz faz no meio, por enquanto. Quando eu vou agrupar esses rastros, essas trajetórias, eu teria a ideia de feixe de luz. Então o feixe é a junção de infinitos raios de luz, formando então meu feixe luminoso, que pode ser chamado de feixe. Conforme vocês veem aqui, o divergente, que vai ser gerado por uma fonte que está em um local e expande seus raios. O paralelo, vai ser um outro tipo de fonte, e o convergente. Ok? Vamos seguir com a nossa videoaula. Então, tipos de fontes de luz. A nossa fonte ela pode ser chamada primária, quando produz a sua própria luz. Secundária, quando reflete a luz de uma fonte primária, no caso, Sol e Lua. Ela pode ser pontiforme, quando as dimensões dela são muito menores do que o meio onde ela está sendo estudada. Vou fazer um parêntese aí. O Sol, quando eu observo ele da Terra, é claro e evidente que o Sol não é um ponto, ele é muito maior do que a Terra dentro do nosso sistema solar. Mas se eu observar estrelas no céu que são muito maiores que o Sol, para nós, como elas estão muito distantes, elas vão parecer apenas pontos de luz. Serão para nós fontes pontuais. Vai chegar na forma divergente para a gente. Já o Sol, a luz do Sol chega na forma paralela. Por quê? Porque ele é uma fonte chamada extensa quando vimos da Terra. Tudo bem? As dimensões do Sol são dimensões consideráveis para o nosso estudo, certo? A luz ela precisa de um meio para se propagar e eu vou separar o meio em 3 grupos: o transparente, o translúcido e o opaco. Veja, no translúcido você não tem uma nitidez de imagem muito boa como eu tenho aqui no meio transparente. Por quê? Porque há algumas perdas por algumas propriedades do meio. Esse meio translúcido, alguns fenômenos ondulatórios vão acontecer aqui nesse meio, diferente do meio transparente. Já o meio opaco, ele devolve a luz para o meio de vibração original, ou seja, ele não permite que a luz atravesse esse meio, tudo bem? Então, o meio opaco, ele vai ter características específicas da luz que nós vamos estudar mais à frente. O meio translúcido também e o meio transparente. Bom, no nosso meio, o ar atmosférico, ele é um meio transparente, ok? A luz passa e existe uma consequência por ele ser transparente, por ele ser também um meio que nós vamos chamar de meio, na verdade o vácuo é
esse meio ideal, onde ele é transparente, aonde ele vai ser isotrópico e aonde ele vai ser homogêneo também. Nesse meio a luz vai ter que se propagar em linha reta. Os princípios da ótica geométrica são 3, que são a independência dos feixes ópticos, que diz o seguinte: quando tu tem 2 feixes de luz e esses 2 feixes se cruzam, as trajetórias não são afetadas pelo cruzamento, apenas ocorre a interferência no ponto e depois os feixes seguem como se nada tivesse acontecido. Imagina só, se fossem 2 carros colidindo, a trajetória desses carros seria afetada pela colisão? Sim, seria. Por quê? Porque são objetos materiais. Mas aqui nós estamos falando de ondas. Existe a interferência e após a interferência continua-se a trajetória como se nada tivesse acontecido anteriormente. O princípio da reversibilidade dos feixes ópticos é o seguinte: veja, essa mãe ela consegue enxergar o seu filho que está no banco de trás. E pela mesma trajetória, o filho consegue enxergar os olhos da mãe através do espelho retrovisor, o mesmo espelho que a mãe utiliza para ver o seu filhote sentado tranquilo no banco de trás. Então, esse princípio é chamado de princípio de reversibilidade ótica. Ele é muito importante para designer que vai projetar, por exemplo, um banheiro. Tem que tomar cuidado com a posição do espelho quando você, para não ter nenhum constrangimento de quem usa esse banheiro, certo? E por fim, o princípio da propagação retilínea. A trajetória percorrida da luz ela é tal que o tempo gasto é mínimo possível. E se esse meio for chamado meio ordinário, ou seja, transparente, homogêneo e também isotrópico, ou seja, não há modificações na nitidez, vou considerar o estado físico constante e vou considerar propriedades físico-químicas constantes, como pressão, temperatura e tudo mais. Se o meio tiver essas 3 características juntas, ele é chamado de meio ordinário. Okay? Um meio onde a luz vai se propagar em linha reta é um meio excelente para estudo. Nós temos o vácuo como um meio perfeito para essa observação. Mas quando a luz se propaga em linha reta, existem consequências. A primeira consequência nós chamamos de formação de sombra. Veja bem o esquema. Você tem uma fonte pontiforme, uma fonte pequena, considerado com o meio, comparado ao meio. Você tem um objeto opaco, um objeto que não permite a propagação da luz, e um anteparo, ou uma parede. E o que vai acontecer? Como essa luz se propaga em linha reta, ela não vai poder curvar esse objeto opaco. Uma parte projetada, uma área projetada vai ficar sem luminosidade. Essa área não iluminada é chamada de sombra. Veja bem o exemplo aqui ao lado. Você tem a sombra desse grupo, que é o que? A parte não iluminada, porque essas pessoas formam um meio, ou melhor, caracterizam um meio opaco de propagação. Já quando a fonte é extensa, você também tem um objeto opaco e uma parede. Veja o caso da menina, deve estar sendo iluminada por um holofote ou algo do tipo. Você vê uma região sem luminosidade, bem escura, e uma região mais ou menos iluminada. Essa região aqui ela é chamada de região de penumbra. Somente a fonte extensa é capaz de produzir penumbra. A fonte pontual ou a fonte extensa produz também sombra, ok? Que é a região não iluminada, mas somente a fonte pontual ela produz penumbra. Então vejamos, você andando à noite, iluminado pela luz dos postes que saem todas de um ponto, você tem apenas projetado no chão sombra. E quando você sai da sua escola meio-dia, a luz do sol batendo na sua cabeça, você tem ali o sol como uma fonte extensa, então você vai ter no chão projetado o que? Sombra e penumbra. A segunda consequência dessa propagação é a formação dos eclipses. Temos que destacar 2 eclipses. O eclipse lunar, que ao contrário do que muitos pensam, a Lua não some completamente, porque a Terra tem uma atmosfera capaz de difratar parte da luz, e você vai ver a Lua, na verdade, completamente vermelha quando o eclipse for total. Você vai ter fases da Lua também sendo formadas por causa dessa interposição
da Terra na frente da sombra na frente da luz solar. Então, as fases da Lua também vão ser consequências disso. Um outro eclipse, que por sinal é muito lindo de se ver, é o eclipse solar, mas ele é muito perigoso porque você tem que ter muito cuidado para não queimar sua retina quando observar um eclipse desse. O eclipse solar, ele consiste em você ter a Lua na frente da Terra. Ou seja, um observador da Terra ele não consegue ver o Sol porque a Lua está na frente. Então, a sombra da Lua ela é projetada na Terra. Quando você vê o eclipse total, quer dizer, é a região de sombra total de quem? Da Lua. A Lua projetando sombra na Terra. O eclipse parcial, você tem uma parte da sombra, a penumbra, a região de penumbra, e você tem uma região iluminada pelo Sol, onde não acontece o eclipse. Você não consegue visualizar o eclipse nessa região. A terceira consequência é a câmara escura de orifício, que antigamente tinha muito emprego dentro de fotografia. Os nossos olhos eles também consistem em câmara escura de orifício. E é um experimento muito básico e a análise é muito matemática, onde você observa aqui, essa é uma imagem, possivelmente retratando o que aconteceu no Cairo, o Abu al-Haytham, que foi considerado o primeiro cientista. Ele mostrou em um quarto escuro, com um pequeno orifício feito numa janela de madeira, que a imagem que estava fora, você vê aqui um palácio, ela é projetada menor e de cabeça para baixo num pano, tranquilamente, como se fosse uma tela de cinema. Assim, os nossos olhos veem a imagem. Nossos olhos são pequenos, então as imagens são muito pequenas, da dimensão da nossa retina. Assim é projetado lá. E você tem aqui a relação matemática, uma relação de semelhança de triângulos. O representa o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. O tamanho do objeto é proporcional ao tamanho da imagem, assim como a distância que esse objeto se encontra da câmara é proporcional ao tamanho da câmara escura. Temos o estudo da ótica como um estudo ondulatório, onde nós vamos ver fenômenos ondulatórios. O primeiro fenômeno, que é onde é o último tópico a ser abordado nessa aula, é o fenômeno da reflexão da luz. A reflexão da luz nós vamos ter dois tipos: uma reflexão com uma imagem não tão nítida, uma reflexão difusa, conforme você pode ver a imagem formada por essa ave, e a reflexão regular, como você vê a imagem formada por esse rapaz, muito feliz porque é dia da prova e ele não estudou nada. Então, você tem aqui a reflexão total ou a reflexão especular, ou também chamada de reflexão regular. A leis, não é? Tudo existe lei para você poder regulamentar, para você poder estudar. A primeira lei da reflexão, você já estudou no segundo ano, diz que o raio incidente, a reta normal, que é uma reta usada para estudos geométricos, e o raio refletido pertencem ao mesmo plano, ou seja, são coplanares. A segunda lei diz que se eu pego e incido, já estou inventando as coisas. Se eu incidir um feixe sobre uma superfície, ele vai formar um ângulo com a reta normal à superfície. O mesmo ângulo formado entre a normal e o raio incidente, você vai ter entre a normal e o raio refletido. Dentro do estudo dessa segunda lei, nós temos aqui o exemplo da reflexão especular, uma superfície completamente lisa, e ainda o comprimento na reflexão difusa. Veja, você tem um feixe refletido para várias direções. Por que isso acontece, Fábio? Simples, porque a normal ela é traçada em relação à reta tangente à superfície. Eu não vou fazer esse desenho agora, porque eu já fiz isso em sala de aula. Mas o importante na difusa é lembrar que essa superfície ela pode ter características de absorção de parte da luz. Veja, aqui você tem o vermelho sendo refletido e um pouquinho de azul e um pouquinho de verde, mas foram todas as frequências emitidas. Você tem a cor da superfície e a ideia de teoria de cores que foi criada a início por Isaac Newton. Newton ele colocava um prisma, que é esse objeto aqui de vidro,
Ele colocava em uma fresta e ele percebia que a luz que passava por dentro do prisma, ela ia se decompor em cores, em um espectro, como você pode ver nessa imagem. Então ele deduziu o seguinte: ei, tio, presta atenção aí, pai. Essa luz solar, eu vou chamá-la de luz branca. Ela contém todas as cores de um espectro visível. E quando ela passa pelo prisma, ela se decompõe nas 7 cores que tu conhece. O vermelho é a menor frequência, o violeta a maior frequência. Newton, para provar que isso era verdade, fez uma espécie de um disco, colocou as 7 cores, pintou as 7 cores e girou esse disco. No momento em que ele gira esse disco, ele percebe que o disco fica branco. Ou seja, a fusão de, ou melhor, a junção de todas as cores dá o branco. E esse branco, quando passado pelo prisma, perdão, passei errado. Quando o branco passa pelo prisma, ele se vai separar as cores. Se você tem uma superfície vermelha, quando ela é iluminada pela luz solar, você vai ver que 6 cores são absorvidas e apenas o vermelho é refletido. Se a superfície é verde, 6 cores são absorvidas e apenas o verde é refletido. Fábio, peraí. As cores são absorvidas e o que acontece? Já que a energia, a luz é uma propagação de energia, a energia não pode ser criada nem destruída. O que aconteceu com essa energia? Essa energia virou energia interna desse corpo, mas é algo que a gente fala e discute mais em física moderna. Se a superfície é uma superfície branca, presta bem atenção, essa superfície branca ela reflete qualquer cor, ou seja, se você tem a luz solar chamada luz branca, você vai ver a superfície branca. Mas se a luz ela é chamada de luz monocromática, ou seja, uma única luz, aquela luz vermelha, aquela luz azul, aquela luz violeta da boate, quando ela ilumina uma superfície branca, você só vai ver aquela cor. Por exemplo, uma camisa branca, no ambiente com a luz vermelha, a camisa branca vai parecer vermelha. Se a luz for azul, a camisa branca parecerá azul. Na boate, o violeta, no branco, você só vê violeta. É um negócio bonito, brilhante, não é? Já a superfície preta, ela absorve todas as cores e não reflete absolutamente nada. O preto é aquilo que o teu olho não consegue ver, não tem luz no preto. Professor, que onda é essa? Preto, agora tu tá dizendo que some com tudo. Que onda é essa? Isso é racismo? Não, minha gente, eu não tô falando de gênero, eu não tô falando de daquilo que nós rotulamos, que nós de forma preconceituosa chamamos de cor da pessoa. Então a pessoa, essa discriminação não existe. Eu estou falando de objetos, de cores de corpo, ok? Ou seja, o branco é a superfície que tem a propriedade de refletir qualquer cor. O preto, ela absorve qualquer cor. Já as superfícies coloridas, ela absorve parte das frequências e libera somente a sua cor específica, certo? E uma superfície refletora regular que nós temos o uso muito abrangente na nossa sociedade são os espelhos, que vamos chamar de espelhos planos. A priori nós vamos ver que futuramente existe o espelho esférico, mas não é o assunto dessa aula. Então, espelho plano, gente, olha só, uma superfície de vidro plana, um lado desse espelho é opaco, é passado geralmente tinta de nitrato de prata, e eu consigo ver imagens nítidas formadas nesse espelho plano. O estudo aqui vai ser baseado na imagem formada pelo espelho. Veja bem, você tem uma pessoa diante de um espelho, ela está a uma distância do espelho. A sua imagem vai estar sempre à mesma distância do espelho. A pessoa tem uma altura e a imagem também vai ter a mesma altura da pessoa. Agora veja aqui nesse exemplo a palavra luz e o reflexo da palavra luz. Você tem uma característica desse espelho chamado enantiomorfismo. O espelho plano, ele inverte a imagem na horizontal. Ele forma a imagem chamada enantiomorfa. Então, Fábio, quais são as características da imagem do espelho plano? É uma imagem chamada imagem virtual, é uma imagem formada atrás do espelho. Ela é uma imagem simétrica, ou seja, ela tem as mesmas dimensões do objeto. E ela é invertida ou no caso ela é enantiomorfa, existe uma inversão
horizontal dessa imagem. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? O espelho, existe um campo visual. Conforme você, olha, você observador, você consegue ver nesse espelho esse campo visual. Se você caminhar em relação ao espelho, o que vai mudar? É o campo visual. Fábio, se eu me aproximar de um espelho plano, eu quero ver meu sapato, a minha imagem vai aumentar? Não. Não há aumento de imagem em espelhos planos. O que existe é mudança de campo visual. Fábio, mas se eu pegar esse espelho e andar com esse espelho, veja bem, você está na frente de um espelho em repouso, você de repente desloca esse espelho a uma distância dzinho. A sua imagem ela tinha uma posição e ela também vai andar em relação a você. Só que vamos supor que o espelho ele vai deslocar 2 metros em relação a você. A imagem ela vai precisar deslocar o dobro daquilo que o espelho andou. Veja bem, você está em repouso. É como você dar ré num carro. Você observa um objeto que está atrás de você através de um espelho. Você está em repouso em relação ao espelho, mas o objeto ele pode andar em relação a você, assim como o espelho pode andar em relação ao objeto, tanto faz. Você observa um deslocamento real e um deslocamento virtual. O deslocamento virtual sempre vai ser o dobro do deslocamento real, ou do objeto ou do espelho. Tudo bem? Sendo assim, se o deslocamento é o dobro, nós temos a velocidade também dobrada. Nesse caso, se o espelho anda a 10 metros por segundo, a imagem de um objeto nesse espelho andará o dobro, ou seja, 20. Se eu rotacionar um espelho, a imagem rotacionará o dobro. Eu viro o espelho em 30 graus, a minha imagem virará em 30 graus também. Fábio, se eu associar o espelho, para que serve associar? Eu vou pegar 2 espelhos e vou, olha, arrumar eles aqui formando um triângulo. Veja bem. Então eu tenho o seguinte, esse velhinho formando aqui 4 imagens, mas ele é um só. Um objeto forma 4 imagens. Por quê? Porque a imagem dele nesse espelho formou essa imagem aqui nesse outro espelho. Esse objeto ele formou uma imagem nesse espelho que por sua vez formou outra imagem nesse outro espelho. Existe uma maneira de eu determinar o número de imagens formadas no espelho, que é por essa pequena formuleta aqui. N é o número de imagens, é 360 dividido por alfa menos 1. Essa fórmula aqui, ela funciona apenas para um objeto. Não esqueça, apenas um objeto. Se eu tenho 3 bailarinas e eu quero que essas 3 bailarinas formem 15 imagens, o que eu tenho de conclusão é que cada bailarina vai ter que formar 4 imagens, ou seja, ela mais as 4 serão 5. Se eu tenho 3 mais 2 bailarinas, cada bailarina vai formar 4 imagens e mais ela, ou seja, eu teria 15 bailarinas. E esse exemplo aqui, gente, é muito bacana, é muito fantástico. Quando você coloca 2 espelhos paralelos um em relação ao outro, o número de imagens formadas é infinito. Então você, principalmente você, rapaz, que foi cortar o cabelo pelo menos uma vez ao mês, não é? Ou a não ser que você seja aluno do convênio, você já está se guardando para o vestibular e resolveu não cortar cabelo até o fim do ano. Beleza, a minha máquina já está aqui só esperando o dia desse listão. Mas aí o que acontece? Quando você cortava cabelo, ou corta, não sei, o barbeiro ele vai atrás e diz, olha, tá bom aqui atrás, eu acertei bem. E você observa. Se você parar e observar a outra imagem, no outro espelho, você verá infinitas imagens formadas nesse espelho. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, olha, eu espero ter ajudado. E eu vou também fazer isso, claro, evidente, com outros assuntos